Bem-vindo ao podcast do Clube do Livro Paraty. Desde um café em Paraty, em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro, uma história, cada livro, um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. Hoje a gente mergulha em O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, para tentar entender melhor o Geraldo Viramundo. A gente vai seguir os passos dele pelo livro mesmo, da infância até o fim. Qual será desse personagem tão único? Ele é uma figura que, assim, escapa de qualquer caixinha desde pequeno, né? A infância dele lá em Rio Acima já dá o tom. Crescendo meio solto, sabe? À beira da estrada, E com umas travessuras bem intensas. muito. O livro fala dele comendo terra, roubando guaraná, até aquela história com a cabrita. É uma relação muito crua com a vida, sem filtro. Uma imersão total mesmo. E tem um momento ali que é bem pesado, né? O do trem. Assim, aquilo não é só uma brincadeira que deu errado. Não mesmo. A aposta de parar o trem noturno da central. É uma ousadia enorme. Ele consegue, mas aí vem a tragédia. A morte do amigo Pingolinha. Nossa. Isso marca ele profundamente. A culpa, o jeito que ele se isola depois. Talvez ali já comece essa coisa dele tá sempre meio fugindo, né? Desajustado. É um ponto de virada. E essa inquietação toda leva ele pro seminário em Mariana. Mas claro, Viramundo num seminário, não ia se tranquilo. O que acontece lá... Ah, o episódio do confessionário. É muito ele, né? Causar um caos sem querer. Como foi isso? Ele se esconde no confessionário, aí ouve a confissão da viúva Correia Lopes, a tal Dona Peidolina. Esse apelido. Pois é, e ela confunde ele com o padre. A confusão que ele arruma tentando intervir acaba virando um escândalo na cidade, envolve prefeito, delegado. Resultado: expulsão e quase linchamento. Mostra como ele bagunça a ordem, mesmo sem ter essa intenção, sabe? Entendi. Expulso, ele começa a rodar por aí e em Ouro Preto encontra um amor. Ou algo assim. É a paixão pela Marília Ladisbon, mas nasce de um erro de audição, né? Típico. Como assim? Ele ouve alguém dizer "você quase matou o Viramundo" e acha que ela está defendendo ele. Só que a pessoa disse vagabundo. Ah, não acredito. Pois é, e ele se apaixona por causa disso. Aí se mete numa peça de teatro, faz a maior confusão e ainda cai numa história de cartas falsas que uns estudantes armaram para zoar ele. Descobriu a verdade a outro baque. Mais uma vez, ele fica meio à margem de tudo. E as andanças dele vão ficando mais estranhas. Hospício, exército. Sim, em Barbacena, por causa de umas rosas do Herr Bosman, ele vai parar no hospício. No hospício? Por causa de rosas? Exato. E a fuga dele é sensacional. Ele troca de lugar com o próprio Bosman. Coisa de filme. Depois, no exército, em Juiz de Fora, é o caos. Ele conversa com um cavalo, o bunda mole. Conversa com o cavalo. Sim. E nas manobras militares ele tem uma lógica toda própria, que não bate com a rigidez militar, né? Acaba sendo herói numa guerra de mentirinha. E tem até uma cena dele com um cavalo falante na festa do quartel. Resultado: dispensa. Nenhuma instituição consegue segurar ele. Impressionante. E essa trajetória toda acaba levando ele a uma liderança inesperada em BH, né? É o auge dele como figura marginal, eu acho. Ele passa pela cidade dos mendigos, é internado de novo e, de repente, ele vira o cara que une os excluídos. Loucos, mendigos, prostitutas. Lidera uma marcha até o palácio do governo Uma marcha. Pra quê? para exigir melhores condições, dignidade. É o mentecapto desafiando o poder. Claro que a revolta não dura muito, é sufocada, mas o gesto é forte. Nossa, que reviravolta. E depois disso, como termina a história do Viramundo? O fim é muito duro. Depois de BH, ele sai andando de novo com dois companheiros, o Barbeca e o Capitão Batatinhas. E aí, ironicamente, perto de Rio Acima, onde tudo começou, ele é confundido com o ladrão de Tuicinho. Ladrão de toicinho. Isso, e é espancado até a morte pelos moradores, inclusive pelo próprio irmão, o Breno, que nem reconhece ele. Que fim trágico.
E anônimo. Morre amarrado numa árvore. Mas o livro diz que ele estava sorrindo. Um sorriso. Mesmo depois de tudo. Fica aquela pergunta no ar, né? Quem foi ele, afinal? Exatamente. Essa é a grande questão que o Sabino deixa. Louco. Santo. Um rebelde sem causa. Um grande mentecapto. Ele atravessa a sociedade mineira, sabe? Meio como um espelho mostrando as hipocrisias, os absurdos, talvez sem nem perceber direito o que estava fazendo. Fica então a reflexão. Essa jornada do vira-o-mundo que parece tão sem lógica, não seria talvez uma forma extrema de liberdade? Ou, quem sabe, um reflexo de um mundo que também perdeu um pouco o juízo? É algo para se pensar depois de ler.